Olá, doutores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso de extensão da nossa Inove Educação. Meu nome é José Luiz Parra Pereira e hoje nós conversaremos um pouco, doutores, sobre medidas atípicas e sua aplicação prática no cotidiano forense. Perfeito? O intuito dessa nossa aula é trazer aspectos práticos para o exercício da advocacia civil. Por isso, permitam então colocar aqui o nosso slide para que nós tenhamos esse início fazendo uma breve contextualização do nosso chamado processo executivo. Vejam, doutores, no processo ou fase de conhecimento, o que nós buscamos, a bem da verdade, é resolver a dúvida, a incerteza, a respeito da pretensão do autor. Já quando nós falamos em execução, a finalidade aqui é que o juiz adote ou tome providências concretas, materiais, que tenham aí por objetivo a satisfação da obrigação diante do inadimplemento do devedor. Não à toa que muitos definem a execução como, vamos dizer assim, um mecanismo, para garantir o cumprimento do título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial no plano prático, perfeito? Inclusive com a expropriação de bens, se for necessário, para pagamento do valor devido, no caso, por exemplo, de uma execução que tem como objeto obrigação pecuniária, perfeito? O CPC de 2015, doutores, que entrou em vigor ali em 18 de março de 2016, ele trouxe poucas modificações estruturais. Por quê? Porque a tutela executiva ela já tinha passado por uma estrutura substancial ali em 2005, 2006, ou seja, ainda sobre a égide do Código de 73, que são principalmente as leis 11.232 de 2005 e 11.382 de 2006. Oportunidade que o legislador ele criou uma chamada fase de cumprimento de sentença. Nós temos, então, hoje, quando nós pensamos aí num processo padrão, no mais comum, nós temos uma fase de conhecimento e uma fase de execução, que é o cumprimento de sentença, perfeito? Primeiro o Estado vai e resolve o problema e entrega a tutela jurisdicional, a resposta do Estado juiz para aquele cidadão, para aquele jurisdicionado, e depois, não havendo cumprimento espontâneo, voluntário dessa obrigação constituída, eu dou início, então, à chamada fase de cumprimento de sentença, que é a fase de execução, tá? É indiscutível, doutores, e aí basta você simplesmente fazer uma breve pesquisa ou analisar as estatísticas divulgadas anualmente pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, através daquele relatório Justiça em Números, resta indiscutível que a execução ou a tutela executiva é o grande gargalo do judiciário, Não obstante aí a grande litigiosidade que envolve o próprio Estado, e aí o Estado como um dos maiores autores, vamos dizer assim, principalmente a execução fiscal, na realidade normal, tirando essa realidade do Estado, nós temos a execução como um grande gargalo do judiciário. Se você olhar a justiça em números, você perceberá que o tempo médio, por exemplo, de uma ação de conhecimento, de uma fase de conhecimento, é ali 2 anos e 3 meses. Enquanto eu falo da tutela executiva, eu já falo em 4 anos e 7 meses. Ou seja, eu consigo muito mais rápido a resposta do Estado juiz acerca do meu problema, acerca do meu conflito, do que efetivamente eu consigo alcançar o bem jurídico que eu estou buscando através da execução. Esse relatório deixa claro, então, que o grande problema hoje, pensando aí na justiça comum estadual principalmente, o grande problema está na execução. Tá? E é justamente diante desse cenário, dessas estatísticas que estão aí presentes, como eu disse para vocês, no relatório do Justiça em Números, é que atualmente nós experimentamos, vamos assim dizer, uma tendência de ampliação dos poderes executivos do magistrado e também, logicamente, um anseio social muito grande por uma maior efetividade da tutela executiva, o que acaba servindo de estímulo para esse julgador, para ele valer-se, então, de meios executivos que ele considerar mais adequados e mais incisivos ao caso concreto, seja ele através de uma coerção direta ou uma coerção indireta.
Nesse cenário, a famosa frase que certamente vocês já ouviram do ganhou, mas não levou, ou nadou e morreu na praia. É essa a realidade que nós encontramos, a bem da verdade, quando nós analisamos de maneira um pouco mais detalhada esse relatório do Justiça em números. Perfeito? Para tratarmos um pouco sobre esse tema, eu entendo imprescindível aqui nós relembrarmos dois princípios importantíssimos da nossa tutela executiva. Vamos para o slide? Veja aí na tela os dois princípios da patrimonialidade, previsto ali no artigo 789 do nosso CPC, inclusive em referência também ao artigo 391 do Código Civil, e também nós temos aqui o nosso princípio da menor onerosidade. Quem são eles, então, ao bem da verdade, que nós precisamos aqui fazer essa breve referência e rediscussão, né? O princípio da patrimonialidade, ele dispõe o quê? Que a execução recai apenas sobre os bens presentes e futuros do devedor ou responsável, tá? Para a satisfação daquele crédito. Ele não admite, por exemplo, tortura, prisão, mesmo a exceção da prisão civil, que nós analisaremos, estudaremos, é uma outra realidade, né? Ele não admite escravidão ou qualquer outro tipo de meio gravoso ou vexatório na cobrança desse nosso devedor, tá? Então, isso que é o princípio da patrimonialidade. Quando você pensa, por exemplo, na prisão civil do devedor de alimentos, que eu disse para vocês, ela não representa uma exceção ao princípio. Por que não representa? Porque a prisão, ela não enseja a satisfação da obrigação constituída no título. Eu posso ficar preso lá 1 mês, 2 meses, no caso de pensão alimentícia, que ainda assim isso não fará com que a obrigação esteja o quê? Satisfeita, quitada, a dívida continua existindo. A prisão nada mais é do que um meio de coerção. E isso demonstra mais uma vez, né, o princípio da patrimonialidade. Perfeito? E o outro princípio que está na tela de vocês viram, é o princípio da menor onerosidade. Que, a bem da verdade, ele apresenta um sistema de proteção ao executado contra possíveis excessos do judiciário na cobrança desse débito, né? É sempre importante dizer, sempre válido lembrar, doutores, que a lei ela não busca reduzir o devedor a um estado de miséria, de privação. Não. Eu tenho que garantir, sim, o efetivo cumprimento da obrigação, ou seja, entregar ali na tutela executiva o que busca o credor, é aquilo que está estabelecido no título executivo, mas eu preciso também, ao mesmo tempo, preservar um limite razoável, um mínimo desse patrimônio do executado, garantindo, por exemplo, a dignidade desse devedor, garantindo a subsistência, tá? Por isso que eu sempre gosto de frisar que a execução ela busca a satisfação do interesse do credor, mas sempre deve agir com limites para não punir o executado. Ele é devedor sim, mas ele não pode ser literalmente deixado à míngua na busca da satisfação desse credor. Perfeito? Essa é a ideia quando nós falamos desses dois princípios que precisam ser analisados quando o tema é medidas atípicas. O que mais, doutores, nós temos aí? Vejam na tela. Previsão legal das medidas. O que vem a ser isso? As denominadas medidas atípicas, elas encontram previsão legal em 3 dispositivos do CPC. E eu vou primeiro fazer a leitura desses dispositivos para que nós possamos depois, então, analisar de maneira mais detalhada cada um deles. Perfeito? O primeiro que está aí na tela é o artigo 139, inciso 4, que sem sombra de dúvidas é o mais famoso. Por que é o mais famoso? Porque ele não existia no CPC de 73, ele é uma novidade do CPC de 2015. Foi ele que deu ensejo, então, a essas discussões pertinentes às chamadas medidas atípicas. E ele dispõe: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 4, que é o que nos interessa e que traz aí mais repercussão para o mundo jurídico. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Artigo 297, que trata da tutela provisória, e esse existia-se uma correspondência no código anterior, no CPC de 73.
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E, por fim, o artigo 536, o caput e o seu parágrafo 1º, que dispõe: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo diz: para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, vejam aí, entre outras medidas, grifei errado, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. O que quer dizer isso? Vejam, doutores, todos esses artigos dispõem a possibilidade do juiz adotar, melhor dizendo, esse papel mais ativo, né? Observem, o que esses dispositivos evidenciam, refletem a bem da verdade, é o chamado poder geral de efetivação. Na medida que eles apresentam o que nós chamamos, o que a doutrina chama, de cláusulas gerais executivas. Ele permite, então, e reforça esse poder criativo, esse poder discricionário de atividade jurisdicional. É o papel aqui do juiz, então, chamado, convocado pelo legislador a interferir mais ativamente na construção do próprio ordenamento jurídico e partir para soluções de problemas concretos que lhes são submetidos. Vamos pensar aqui num exemplo muito simples, eu vou analisar ainda de maneira mais detalhada cada um desses, mas pensa na seguinte hipótese. Quando nós falamos de uma tutela provisória, exemplo muito clássico, né? Numa tutela provisória, você tem ali o juiz deferindo a retirada e exclusão do nome do autor do rol do Serasa SCPC. A empresa é intimada e a empresa faz o quê? Nada. Permanece inerte, né? Aí o juiz vai falar: olha, empresa, você não tirou, mandei você tirar, eu sou juiz, eu determino, eu não peço. E a empresa continua sem fazer nada. Vejam, na prática, qual é a efetividade disso? Justamente por conta dessa inércia, que o próprio legislador autoriza, então, esse juiz a determinar medidas que considerem adequadas. Olha, é multa. Você quer multa de R$1.000 por dia para retirar esse nome do autor da lista do Serasa, do rol do Serasa? Então, R$1.000 de multa. Rapidamente essa empresa sai da inércia. Vamos pensar num outro exemplo? Imagina uma obrigação de fazer, então, que eu busco a paralisação de uma obra, porque, a princípio, segundo a inicial do autor, aquela obra não atende ali às regras básicas do município. E aí aquela obra, inclusive, tem gerado danos no meu imóvel, que sou autor, a risco, inclusive, de queda, de desabamento do meu imóvel. O juiz pega e fala: para agora essa obra. E a empresa faz o quê? Inércia, não para. Olha, para agora essa obra, sob pena de multa de R$1.000 por dia. Ainda assim a empresa não para. E empresa, para agora, sob pena de multa de R$1.000 por dia, e eu determino ainda, por exemplo, a retirada ou apreensão de alguns bens móveis, como, por exemplo, aquela máquina que faz ali a mistura do concreto, né, ou do cimento, ou determina a apreensão de todos os utensílios, de todos os equipamentos pertinentes àquela obra. Vejam, o que na prática o legislador está estabelecendo é a possibilidade desse juiz fazer o quê? Cumprir a sua ordem. Cumprir a sua ordem, através, inclusive, de medidas que sejam medidas o quê? Mais drásticas. Perfeito? É isso que nós colocamos aqui quando nós falamos em poder geral de efetivação. Como eu disse para vocês, a grande inovação desses dispositivos está no inciso 4 do 139, porque trouxe a possibilidade, inclusive, do juiz adotar essas medidas mais enérgicas quando eu falo de prestação pecuniária, ou seja, pagamento de quantia certa, né? Algo que, como eu disse para vocês, não existia no código anterior. Veja que eu tenho aqui o enunciado 48, né, que eu trouxe para vocês aqui o enunciado 48 do ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, que fala:
O artigo 139, inciso 4, traz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução, baseados em títulos extrajudiciais. Perfeito? O artigo 297, como disse para vocês, já havia uma previsão ali, mas muito importante, especialmente quando eu falo de liminares que são deferidas, né, e que determinam aí determinada providência que não foi adotada pela empresa ré. E o artigo 536 que nós lemos, que fala de obrigação de fazer ou não fazer, mas é importante dizer que o artigo 538, especialmente o parágrafo 3º, que diz respeito a cumprimento de sentença para entrega de coisa certa ou incerta, se aplica também, tá? Nós sempre precisamos olhar, principalmente para a tutela executiva, doutores, para o que o professor Renato Montanz chama de vasos comunicantes, né? Então, se você observar, o 536, ele também pode ser aplicado quando eu falo de obrigação de entrega de coisa, por expressa disposição do artigo 538, parágrafo 3º, ok? Tranquilo até aqui? A pergunta que fica nesse momento é, tá bom, professor, eu já entendi que tem previsão legal e que há essa discricionariedade, então, do magistrado por uma expressa disposição legal e por uma opção do legislador. O intuito aqui é que esse magistrado seja muito mais ativo e tome medidas enérgicas, se necessárias, para a efetivação da tutela executiva. É isso? Isso, exatamente isso, doutores. Agora eu pergunto para vocês, quais seriam as medidas, quais seriam essas medidas mais ativas e enérgicas que o magistrado pode adotar em nome dessa máxima efetividade do processo, né? Vejam, a discussão aqui, doutores, diz respeito justamente a eventuais medidas indiscriminadas, a adoção de medidas indiscriminadas de técnicas indiretas de execução. As mais comuns que já foram aí tratadas pela doutrina, pela jurisprudência, são a apreensão e suspensão de passaporte, muito comum, a apreensão e suspensão de CNH, também muito comum, restrição ao uso de cartão de crédito, vedação de obtenção de novos empréstimos, corte de energia elétrica. Eu trouxe até para vocês uma notícia aqui do Conjur muito interessante, né? E veja, o próprio título já demonstra porque ela é interessante. Após justiça suspender CNH, devedor há 16 anos quita dívida em 21 dias. O que quer dizer isso? Vejam, o anseio social, como disse para vocês, é muito forte no sentido de que a execução precisa funcionar. O judiciário precisa fazer valer as suas ordens, coisa que muitas vezes não acontece. E aí, de repente, você se depara com uma notícia dessa que demonstra por que esse anseio social. Ou seja, a notícia aí demonstra que muitas vezes uma medida mais enérgica do magistrado, do Poder Judiciário, pode resolver o problema daquele famoso ganhou, mas não levou, né? Veja-se pelo título aí, doutores, de novo. Após justiça suspender CNH, devedor 16 anos, ou seja, a execução tramitava 16 anos. Bastou então uma medida mais enérgica, que foi a suspensão do CNH, para esse devedor aparecer e quitar a dívida em 21 dias após a ordem que deferiu a suspensão da CNH. Consegue compreender por que esse anseio social às vezes fala mais forte e acaba forçando muitas vezes o judiciário a adotar essas medidas mais enérgicas, que são chamadas medidas atípicas? Conseguiu compreender? Mas vamos lá, continuando. Eu tenho outras ainda medidas bem comuns, né? Proibição em participação de concurso público, proibição em contratar novos empregados, isso no âmbito da Justiça do Trabalho, proibição em participar de licitação, suspensão de serviços de redes sociais se tornou muito comum nos últimos meses e anos, né? Suspensão de WhatsApp, suspensão de Facebook, conta de Instagram, né? De pessoas aí que são alvos de processo, seja na esfera civil ou na esfera criminal. Proibição do uso de área de lazer pelo condômino inadimplente. Inclusive isso, doutores, é importante dizer que já foi rechaçado pelo STJ lá em abril de 2019. Você não pode simplesmente impedir o condômino inadimplente de usar a área
do parquinho, ou a área da piscina, ou a área de quadras, perfeito? Mas isso estava extremamente comum na época que foi rechaçado pelo STJ. Quebra de sigilo bancário, outro tema também muito comum. Doutores, notem, qual a grande preocupação aqui e por que eu trouxe várias hipóteses de medidas atípicas que já foram utilizadas e estão aí na jurisprudência por uma simples pesquisa e consulta dos colegas. A preocupação e a cautela que nós temos que ter aqui, doutores, é criar um processo executivo ditatorial, vingativo, punitivo, que busca tão somente a partir de argumentos econômicos, morais, éticos, ou até mesmo para atender esses anseios sociais que eu disse para vocês, qualquer medida restritiva. Vejam, disse para vocês, muitas vezes essa medida enérgica ela é mais eficiente? Muitas vezes é, como eu trouxe para vocês a notícia aqui do Conjur, é uma evidência, né? Mas o que eu preciso ter cautela e preocupação é que essas medidas atípicas elas não se tornem comuns, cotidianas, que elas não se tornem medidas típicas, porque elas são o quê? Atípicas. O que eu quero é sim a resolução de um problema crônico do Poder Judiciário brasileiro, de um comportamento brasileiro, mas eu não quero um processo executivo ditatorial, vingativo, punitivo, porque não é essa lógica sistemática do CPC. Consegue compreender? Nós faremos uma breve pausa aqui, doutores, e já retomamos para conversarmos um pouco de um case muito famoso do TJ do Distrito Federal. Algo bem tenebroso que nós conversaremos no próximo bloco. Até breve.